Helena tirou da mochila a marmita amassada de alumínio e a colocou sobre o colo. Estava sentada sozinha em um dos bancos de concreto do pátio da escola, perto do canteiro de grama mal cuidada. Ao abrir a tampa, um cheiro morno de arroz branco, feijão ralo e um ovo frito com gema quebrada escapou, discreto mas inconfundível. Ela mal teve tempo de pegar o garfo antes de ouvir a primeira risada. Gente, olha o banquete da Helena. Ovo de novo, debochou Arthur, um dos meninos mais barulhentos da turma. Outros começaram a rir. Helena tentou ignorar, focando no prato, mas sentia a pressão de cada olhar atravessando sua pele. O rosto ardeu. Tentou comer rápido, mas a mão tremia. Fingiu não ouvir. Não queria chorar de novo, não ali, na frente de todo mundo. O som das risadas se misturava com o burburinho do pátio, mas para ela era tudo uma coisa só: vergonha. E, como sempre, o momento do almoço se tornava o mais difícil do dia. Mal sabiam eles que aquela marmita, por mais simples que fosse, carregava uma história que ninguém ali poderia imaginar. E que, em breve, o que parecia motivo de piada se tornaria motivo de admiração. Antes de continuar, se você gostar dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. E comente abaixo de onde você está assistindo. Helena tinha 12 anos. Era magra, de cabelo castanho preso em um rabo de cavalo, e olhos grandes que pareciam absorver o mundo em silêncio. Morava com a mãe, Dona Rosa, numa casa pequena, de tijolos aparentes, no fim de uma rua de terra batida, onde o ônibus não passava e o carteiro raramente subia. A casa tinha apenas 3 cômodos, um quarto que elas dividiam, uma sala minúscula com sofá de 2 lugares doado pela vizinha e uma cozinha que servia também como oficina de costura. Durante o dia, a mesa da cozinha se transformava numa estação de trabalho, coberta de tecidos, linhas de todas as cores, botões soltos e a velha máquina Singer que pertenceu à avó de Dona Rosa. À noite, a mesma mesa virava local das refeições e dos deveres de casa de Helena. Era ali que mãe e filha conversavam sobre o dia, planejavam o amanhã e dividiam os sonhos que cabiam no orçamento apertado. Apesar das dificuldades, havia amor ali dentro. A casa era simples, mas cheia de pequenos cuidados. Panos de prato bordados, cortinas floridas feitas à mão, um vaso de violeta na janela e uma estante de livros doados por um antigo professor da mãe. Nas paredes, fotografias emolduradas em porta-retratos baratos contavam a história delas duas. Helena bebê nos braços de Dona Rosa o primeiro dia de aula, aniversários comemorados com bolo caseiro e vela reutilizada. Dona Rosa era costureira. Costurava roupas para fora, fazia ajustes para as vizinhas e, quando podia, bordava toalhas para vender nas feiras. Trabalhava até tarde, às vezes de madrugada, e mesmo com os dedos marcados de linha e os olhos cansados, nunca deixava de preparar o almoço da filha. A rotina de Dona Rosa começava às 4:30 da manhã. Primeiro, ela acendia o fogão para esquentar o café que havia sobrado da noite anterior. Enquanto a água fervia, separava os ingredientes para a marmita. O arroz, que cozinhara na véspera e guardara na geladeira, o feijão, que sempre fazia em quantidade maior para durar a semana toda, e o ovo, quando tinha dinheiro para comprar a cartela, quando não tinha, improvisava com o que encontrava na geladeira. A comida é simples, filha, mas é feita com carinho, dizia sempre, colocando a marmita na mochila de Helena antes de sair para a escola. Cada movimento na cozinha era calculado. Dona Rosa sabia exatamente quanto de óleo usar para não desperdiçar, como temperar o feijão para render mais, como fritar o ovo sem que grudasse na panela velha. Eram pequenas economias que, somadas, faziam a diferença no final do mês. Helena observava a mãe de longe, ainda sonolenta, e sentia uma mistura de gratidão e tristeza. Gratidão por ter alguém que se preocupava tanto com ela.
Tristeza por ver que a mãe trabalhava tanto e tinha tão pouco para mostrar por isso. Helena, mesmo com a timidez, era uma aluna exemplar. Amava ler e escrever. Sonhava em ser professora, como aquelas mulheres que ela via passando na rua de salto, pasta na mão, com passos confiantes. Na escola, Helena era conhecida como a menina quieta da terceira fileira, sempre pontual, sempre com a lição feita, sempre com a mão levantada quando a professora perguntava quem havia entendido a matéria. Suas notas eram consistentemente altas, especialmente em português e história, matérias onde podia usar a imaginação e o gosto pela leitura. Durante as aulas, Helena se transportava para outros mundos. Quando a professora lia em voz alta, ela fechava os olhos e imaginava os cenários, os personagens, as aventuras. Era ali, na literatura, que encontrava refúgio da realidade que às vezes pesava mais do que deveria, nos ombros de uma menina de 12 anos. Ela tinha um caderno especial, com capa florida, onde escrevia pequenas histórias e poemas. Nunca mostrava para ninguém, era seu segredo, seu mundo particular. Escrevia sobre heroínas corajosas, sobre famílias felizes, sobre lugares onde as pessoas eram gentis umas com as outras. Era sua forma de escape, sua maneira de criar o mundo que gostaria de viver. Mas a escola, apesar de ser pública, refletia todas as desigualdades do país. Ali, dividiam o espaço filhos de comerciantes, profissionais liberais e trabalhadores humildes. Tinha menina que chegava de carro, com mochila de marca e celular caro. E tinha meninas como Helena, que vinham a pé, de sandália gasta e uniforme desbotado. A Escola Estadual Professor Anísio Teixeira ficava no centro da cidade, um prédio de 2 andares pintado de amarelo claro, com janelas azuis e um pátio interno cercado por salas de aula. Era uma escola boa, com professores dedicados e uma diretora que realmente se importava com os alunos. Mas como qualquer ambiente social, tinha suas hierarquias invisíveis, seus grupos, suas regras não escritas. O contraste social ficava evidente logo na chegada. Enquanto alguns alunos desciam de carros com ar-condicionado bem em frente ao portão, outros, como Helena, caminhavam quilômetros sob o sol forte, chegando suados e cansados para a primeira aula. Na sala de aula, as diferenças continuavam. Alguns tinham material escolar novo a cada semestre, outros usavam os mesmos lápis e cadernos durante todo o ano. Esse contraste ficava ainda mais cruel na hora do recreio. Enquanto alguns alunos compravam coxinhas da cantina, sucos de caixinha, bolinhos recheados e salgadinhos, Helena abria sua marmita. E era ali que a guerra invisível começava. O recreio da escola Professor Anísio Teixeira era dividido em territórios invisíveis. A cantina, pequena e sempre lotada, era dominada pelos alunos com mais dinheiro. As mesas de cimento perto da quadra eram ocupadas pelos meninos que jogavam futebol. O cantinho perto da biblioteca era refúgio dos mais estudiosos. E os bancos isolados, onde Helena sempre se sentava, eram conhecidos como Área dos Esquecidos. Camila, a garota mais popular da escola, era o epicentro disso tudo. Alta, bonita, sempre bem vestida, cheia de pulseiras coloridas no braço e com uma postura que misturava arrogância e charme. Era filha de donos de farmácia, vivia nas redes sociais e gostava de impor suas próprias regras de quem era aceitável ou não. Camila tinha tudo o que Helena não tinha: roupas da moda, celular de última geração, mesada generosa, pais presentes nas reuniões escolares. Mas mais do que bens materiais, Camila tinha algo que Helena admirava em segredo: confiança. A menina andava pelos corredores como se fosse dona do lugar. Falava alto, sem medo de julgamentos, ria, sem se preocupar se alguém estava olhando. Era essa segurança que transformava Camila numa líder natural. Outros alunos gravitavam ao redor dela, buscando aprovação, tentando fazer parte do seu círculo íntimo. E Camila, consciente do seu poder,
usava-o sem pudores. E Helena, com sua marmita de ovo, obviamente, estava fora desse círculo. Você não cansa de trazer sempre a mesma comida? Perguntou Camila certa vez, se aproximando da mesa onde Helena comia sozinha. Ovo de novo? Sua mãe não sabe cozinhar outra coisa? Helena não respondeu. Ficou em silêncio, com os olhos no prato. Camila deu uma risadinha e foi embora, deixando um rastro de riso por onde passava. O que Camila não sabia era que aquela pergunta ecoou na cabeça de Helena pelo resto do dia. Sua mãe não sabe cozinhar outra coisa? A frase se repetia, causando uma mistura de raiva e tristeza. Raiva porque não era verdade. Dona Rosa sabia cozinhar muitas coisas. Tristeza porque a verdade era mais complicada do que Camila poderia imaginar. Mas não parou por aí. No dia seguinte, Camila tirou uma foto da marmita de Helena e postou nos stories com a legenda: Chefe Helena Gourmet, ovo à la miséria. A imagem viralizou entre os colegas, e com ela veio a avalanche de piadas. O celular passou de mão em mão durante o recreio. Alunos que nem conheciam Helena direito começaram a rir da foto. A imagem se espalhou para outras turmas, outros anos. Em questão de horas, a menina da marmita de ovo virou piada de escola inteira. Alunos passavam por ela cacarejando. Um deles a apelidou de Dona Galinha. Outro fingia desmaiar quando sentia o cheiro da marmita. Teve quem começasse a fazer apostas sobre qual seria o prato do dia da Helena. A situação ficou tão constrangedora que Helena passou a comer escondida no banheiro. Trancava-se numa cabine, sentava-se no vaso sanitário e comia às pressas, tentando não fazer barulho. O cheiro da comida se misturava com o odor do desinfetante, transformando cada refeição numa experiência humilhante. Helena fingia que não ligava, mas todo dia voltava para casa com os olhos cheios d'água. A caminhada de volta para casa se tornou um momento de descompressão para Helena. Durante os 40 minutos de caminhada sob o sol forte, ela tinha tempo de processar as humilhações do dia, de preparar o sorriso que mostraria para a mãe, de inventar respostas para perguntas que esperava que não fossem feitas. Dona Rosa sempre perguntava sobre o dia na escola e Helena sempre respondia que havia sido normal. Não queria preocupar a mãe, que já trabalhava tanto e tinha tantas responsabilidades. Além disso, parte dela sentia vergonha de contar o que estava acontecendo. Como explicar que a comida feita com tanto carinho pela mãe era motivo de deboche? Mãe, me deixe almoçar em casa, pediu num desses dias. Eu como qualquer coisa, mas não quero mais levar marmita. Minha filha, eu adoraria te dar outra coisa, mas isso é o que eu posso fazer agora. Não é vergonha nenhuma comer o que temos. Mas ninguém entende, mãe. Eles só riem. Dona Rosa parou de mexer na panela e olhou para a filha. Viu algo no rosto de Helena que não havia notado antes. Cansaço. Não o cansaço físico de quem caminhou muito, mas o cansaço emocional de quem carrega um peso grande demais para a idade. Conta para a mãe o que está acontecendo. E foi então que Helena desabou. Contou sobre Camila, sobre a foto, sobre os apelidos cruéis, sobre ter que comer escondida no banheiro. Falou entre soluços, como se estivesse confessando um crime. Dona Rosa segurou o rosto da filha com as duas mãos. Um dia eles vão entender. Quando, mãe? Quando isso vai parar? Quando você mostrar para eles quem você realmente é e quem sua mãe realmente é. Mas naquele momento, tudo que Helena queria era sumir. Na semana seguinte, a situação piorou. Camila, sempre cercada de suas fiéis seguidoras, passou a rondar Helena como um gato brincando com a presa. Não era mais só a marmita, era o jeito de andar, a roupa repetida, até o cabelo preso do mesmo jeito. Ué, você tem só um elástico, Helena? Ou é tradição? Dizia rindo, girando seus cabelos com as mãos feitas. As amigas de Camila riam em coro, como um grupo de coristas ensaiado.
Helena percebia que algumas delas não riam por maldade, mas por medo de se tornarem o próximo alvo. Era a lei da selva social. Melhor estar do lado do predador do que virar presa. Helena começou a desenvolver estratégias de sobrevivência. Chegava mais tarde na escola para evitar o encontro com Camila no portão. Saía mais cedo do recreio, fingindo que precisava ir ao banheiro. Escolhia caminhos alternativos pelos corredores. Era exaustivo viver sempre em modo de fuga. E então veio o dia mais cruel. Um recreio comum, céu cinzento, cheiro de chuva no ar. Helena se sentou como sempre, no canto do pátio. Abria a marmita com cuidado, tentando não chamar atenção. Mas Camila já a tinha avistado. "Vamos ver o cardápio gourmet de hoje", gritou vindo com o celular na mão. Antes que Helena pudesse reagir, Camila arrancou a marmita de seu colo. "Arroz? Feijão? Adivinha? Ovo!" Zombou, girando o recipiente como se fosse uma atração de circo. "Gente, alguém chama o MasterChef. Isso aqui é arte." Helena se levantou desesperada. "Me dá, Camila, por favor." "Relaxa, só vou mostrar para a escola inteira o que é passar vergonha com estilo." E num gesto rápido, Camila virou a marmita e jogou tudo no lixo. O arroz escorreu pela borda, o ovo caiu com um som molhado. O feijão respingou na lixeira. O som foi mais alto do que deveria ser. O barulho da comida batendo no fundo da lixeira ecoou pelo pátio como um tiro. Por um momento, todos os alunos próximos pararam o que estavam fazendo e olharam na direção delas. Helena viu sua refeição e todo o esforço da mãe sendo desperdiçada de forma cruel e desnecessária. Viu o arroz que Dona Rosa havia feito às 5 da manhã virando lixo. Viu o ovo que representava uma escolha difícil no orçamento familiar sendo tratado como algo nojento. O silêncio foi pesado. Por um segundo, até os colegas pareceram envergonhados. Mas logo vieram as risadinhas. Helena ficou ali parada, paralisada. Depois saiu correndo. As lágrimas começaram antes mesmo dela sair do pátio. Helena correu pelos corredores da escola. Passou pelo portão sem olhar para o porteiro, atravessou a rua sem prestar atenção no trânsito. Corria como se estivesse fugindo de algo muito maior do que um grupo de adolescentes cruéis. Na chuva fina, correu pela rua até chegar em casa. Entrou sem dizer palavra, jogou a mochila no chão e se trancou no quarto. Dona Rosa correu atrás, bateu na porta. "Helena, o que aconteceu, filha?" "Eles jogaram minha comida no lixo, mãe. O arroz que você fez com tanto esforço, o ovo, tudo." Dona Rosa abriu a porta devagar e viu a filha sentada no chão, encolhida, com os joelhos no peito. "Eu não volto mais para aquela escola, mãe. Eu não quero mais." A mulher sentou-se ao lado da filha e a abraçou. Ficaram ali por longos minutos. Dona Rosa sentia o coração apertar. Ela conhecia aquela dor. Tinha vivido situações parecidas na própria infância. Sabia o que era ser humilhada por não ter o que os outros tinham. Quando o choro diminuiu, Dona Rosa respirou fundo. "Eu preciso te contar uma coisa." Helena levantou os olhos. "O quê?" "Você sabe que eu costuro, né? Mas isso não paga tudo. Então, há um tempo, eu comecei a cozinhar marmitas." "Marmitas?" "Acordo às 4 da manhã, faço arroz, feijão, carne quando dá. E vendo para os trabalhadores do bairro. Porteiros, pedreiros, motoristas. É isso que mantém a luz acesa." Helena ficou em silêncio. Nunca havia imaginado que a mãe tinha outro trabalho além da costura. De repente, muitas coisas começaram a fazer sentido. O cheiro de temperos que às vezes sentia de madrugada, as panelas grandes que apareceram na cozinha, a quantidade maior de ingredientes que Dona Rosa passou a comprar. Aquela comida que eles jogaram fora é a mesma que alimenta muita gente que trabalha duro o dia inteiro. Gente que agradece, gente que reza antes de comer. "Mãe, por que nunca me contou?"
porque eu sabia que você teria vergonha. Mas agora, você precisa entender, não há vergonha nenhuma em comida feita com amor. Helena enxugou o rosto com as costas da mão. Pela primeira vez, sentia mais raiva pelos colegas do que vergonha de si mesma. Eu quero fazer alguma coisa. Eles precisam saber. Na semana seguinte, a escola anunciou a tradicional feira cultural. Cada turma teria que apresentar algo que representasse a comunidade local. Poderia ser dança, música, artesanato, culinária. Helena não pensou duas vezes. Correu para casa, contou tudo para Dona Rosa. A gente pode levar as marmitas, mãe. Mostrar de onde eu venho com orgulho. Você tem certeza, filha? Tenho. E dessa vez, eles vão sentir o gosto do que é respeito. Dona Rosa olhou para a filha e viu uma determinação que não estava lá antes. Helena havia amadurecido anos em questão de semanas. A menina tímida que escondia a marmita no banheiro agora queria exibir a comida da mãe para a escola inteira. Então vamos fazer direito. Se é para mostrar, vamos mostrar o melhor que sabemos fazer. Passaram os dias seguintes planejando. Listas de ingredientes, panfletos simples impressos, etiquetas feitas à mão. À noite, cozinhavam juntas. A cada panela mexida, mais certeza crescia no coração de Helena. Aquilo não era só comida, era dignidade. A preparação para a feira se tornou um ritual de amor e resistência. Mãe e filha trabalhavam lado a lado, cada uma com suas responsabilidades. Dona Rosa ensinava os segredos da temperos, como fazer o arroz soltar grão por grão, como deixar o feijão no ponto certo. Helena cuidava da organização, criava etiquetas coloridas, ensaiava o que diria para as pessoas. Mãe, seu frango tá parecendo comida de restaurante, disse Helena, provando o molho com o dedo. E essa sua farofa, então? Vai dar fila? Elas riram. Pela primeira vez em semanas, havia esperança naquela cozinha. Durante a preparação, Helena descobriu talentos que não sabia que tinha. Criou um cardápio escrito à mão em papel colorido, desenhou pequenas ilustrações para decorar a barraca, inventou nomes criativos para os pratos: o arroz da felicidade, o feijão da família, a farofa da amizade. Cada nome carregava uma história, um sentimento. O dia da feira chegou. O sol apareceu tímido por trás das nuvens e o pátio da escola se encheu de barracas improvisadas, cartazes coloridos, caixas de som e música ambiente. Cada grupo montava seu espaço com empolgação. Havia apresentações de capoeira, danças típicas, desenhos, artesanato e até um grupo ensaiando teatro. Helena chegou com a mãe às 7 da manhã. Carregando 3 grandes caixas com marmitas fechadas, guardanapos personalizados e uma placa feita em cartolina escrita à mão. Sabores da Dona Rosa, receita de mãe, sabor de luta. O cheiro escapava mesmo com as quentinhas fechadas. Era arroz soltinho, frango ensopado no açafrão, feijão com calabresa, farofa com cenoura, salada de repolho com limão e, em algumas marmitas, banana frita, um toque de afeto que Helena insistiu em incluir. Montaram a barraca no canto, longe dos grupos mais badalados, mas em menos de 20 minutos o primeiro curioso chegou. "O que é isso aqui?" perguntou uma professora de matemática, puxando a tampa de leve. "Marmitas, professora, feitas por mim e minha mãe", disse Helena com um sorriso tímido. A professora provou, fechou os olhos. "Meu Deus, isso aqui me lembra da minha avó", exclamou, emocionada. Era exatamente a reação que Helena esperava, mas não ousava esperar. A comida da mãe tinha o poder de despertar memórias, de criar conexões, de tocar as pessoas de forma genuína. Minutos depois, mais pessoas começaram a chegar. Um pai de aluno quis provar. Depois, um dos inspetores. Logo, havia uma pequena fila. A fila crescia organicamente. As pessoas provavam, sorriam, chamavam outras pessoas. Era um efeito dominó de aprovação.
Helena e Dona Rosa mal conseguiam acompanhar a demanda. "Quanto custa?" perguntava um senhor de bigode grisalho. "R$ 10, respondia Helena, sem saber se estava cobrando muito ou pouco. "Pode fazer 3? É para levar para casa." Camila passou por ali com 2 amigas, rindo alto e revirando os olhos. "Sério, Helena? Feira cultural com marmita? Qual é o próximo passo? Picolé de arroz?" As amigas riram, mas ninguém respondeu. Um dos meninos do grupo de Camila se aproximou da barraca e perguntou: "Tem ainda aquela farofa com banana?" Aquilo estava cheirando demais. Helena olhou para Camila e respondeu: "Tem sim, acabou de sair da panela." Camila engoliu em seco, logo a fila tomou proporções maiores. Pais tiravam fotos, alunos indicavam aos outros, professores vinham cumprimentar Dona Rosa com sinceridade. "A senhora devia abrir um restaurante", disse a diretora, provando a segunda marmita. E então, o momento inesperado. A organização do evento tinha convidado um chefe de cozinha local, famoso por seu restaurante de comida regional, para visitar as barracas. Um homem alto, de avental preto, cabelos grisalhos e olhar analítico. Ao passar pela barraca de Helena, parou, fechou os olhos e inalou o aroma do arroz. "Posso?" perguntou. "Claro", respondeu Dona Rosa, oferecendo uma marmita recém-preparada. O homem pegou a colher de plástico, provou o arroz com feijão, depois a farofa com frango. Comeu devagar, sem dizer palavra. Depois levantou os olhos. "Isso aqui é comida de verdade, comida que emociona, que alimenta mais do que o estômago", disse. "É alimento para a alma. Quem cozinhou isso?" "Fui eu", disse Dona Rosa, "e minha filha me ajudou." O chefe tirou o avental e estendeu a mão. "Você é talentosa. Isso aqui é digno de prêmio. Se quiser, posso te apresentar a algumas pessoas que trabalham com eventos. A gente precisa de mais comida assim no mundo." Camila, a poucos metros, ficou parada. As palavras do chefe ecoavam alto demais. Ela tentou rir, fazer algum comentário irônico, mas ninguém mais a ouvia. Ali, naquele momento, a menina da marmita virou protagonista. Depois da feira, tudo mudou. O que era apenas uma barraca simples com marmitas feitas em casa se transformou em um verdadeiro divisor de águas. No dia seguinte, Dona Rosa recebeu 8 encomendas logo cedo. No fim da semana, já eram 25. Em menos de um mês, precisou comprar mais panelas, um fogão industrial de segunda mão e reformar o puxadinho da cozinha com a ajuda de um pedreiro vizinho que, em troca, pediu apenas um almoço por dia. "É pouco, mas é de verdade", dizia ele, saboreando o frango com quiabo que Dona Rosa fazia às quintas. A casa pequena se transformou numa espécie de restaurante doméstico. Dona Rosa teve que aprender a trabalhar com prazos, a calcular quantidades maiores, a organizar entregas. Helena virou sua assistente oficial, ajudando com a logística, atendendo o telefone, organizando os pedidos. Helena passou a acordar 1 hora mais cedo todos os dias para ajudar a mãe antes da escola. Lavava os potes, etiquetava as marmitas, organizava as entregas. Ia para a aula de cabeça erguida, mochila limpa, postura firme. A menina que antes comia escondida, agora era cumprimentada no portão por professores e até por pais de outros alunos. "Foi sua mãe que fez aquela marmita maravilhosa da feira?" perguntava uma professora de biologia. "Sim", respondia Helena com um sorriso sincero. "E ela faz todo dia." A mudança na escola foi radical. Helena, que antes era ignorada ou humilhada, agora era respeitada. Alguns colegas até pediam para provar sua marmita. A comida, que antes era motivo de vergonha, virou motivo de curiosidade e admiração. Camila, por outro lado, perdeu força. Sem palco, sem plateia, seus deboches perderam sentido. Os olhares que antes a admiravam agora a evitavam. Aos poucos, ela foi ficando sozinha nas mesas da cantina. Um dia, chegou a comprar uma marmita da Dona Rosa. Saiu de cabeça baixa, sem dizer nada.
Helena viu e não zombou. Apenas observou em silêncio. Já não sentia raiva, sentia pena. A marmita, que antes era símbolo de vergonha, virou símbolo de respeito. E foi mais além. O chefe da feira voltou a entrar em contato com Dona Rosa, oferecendo uma oportunidade de trabalhar em eventos regionais. Ela hesitou no começo, com medo de não dar conta, mas Helena a encorajou. A senhora me ensinou que a gente não pode ter vergonha de quem é. Agora é a sua vez de mostrar para o mundo. Na primeira grande entrega, Dona Rosa preparou 50 marmitas para um evento comunitário. Depois vieram casamentos, reuniões de empresas, batizados. As mãos que antes só costuravam, agora temperavam esperanças. A mulher simples da marmita virou referência de dignidade e talento no bairro. No último dia de aula do ano, Helena foi chamada ao palco para receber uma menção honrosa. Resiliência, coragem e contribuição cultural. A escola inteira aplaudiu de pé. Na volta para casa, segurando o certificado com as mãos suadas, ela disse à mãe: "Um dia, todo mundo riu da minha marmita. Hoje, ela virou meu troféu." Dona Rosa a abraçou com força, os olhos cheios de lágrimas. E naquela noite, sentadas à mesa da cozinha recém-pintada, com arroz, feijão, farofa e ovo frito, o mesmo prato de sempre, brindaram em silêncio. Comemoração simples, como tudo o que viveram, mas carregada de amor, como tudo o que construíram.